Antes de começar este vídeo, um aviso rápido. Estão abertas as aplicações para a minha mentoria Premium. É o meu processo de seleção de mentorados, consultoria direta comigo para montar a sua carteira para 2026, no ano que promete ser um dos mais difíceis. Este ano a estratégia entregou mais de 100% de resultado. Se você quer participar, o link para o cadastro está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos começar pelo sinal mais ignorado do mercado hoje: a explosão da oferta monetária no Brasil. Enquanto todo mundo começa a comemorar a inflação mais baixa em 2025, o dólar fraco e a bolsa nos 160 mil pontos, a M2 está mostrando outra realidade, e é essa que importa. A M2 aqui no Brasil vem crescendo mês após mês desde 2022, mesmo com a política de alta de juros. A M2 é o indicador divulgado pelo Banco Central Brasileiro que indica a moeda em circulação no país, né? E a moeda em circulação, esse aumento mês após mês, mostra que a política do Banco Central Brasileiro, apesar de ser aí uns juros altos, com uns 15% há algum tempo, mantendo uma linha restritiva, essa política ela não foi suficiente para segurar a liquidez, né? A expansão monetária ela continua acontecendo. E a expansão monetária continua acontecendo devido aos gastos do governo, ao endividamento. Todo o déficit gerado pelo governo acaba voltando para a economia como dinheiro em circulação. E quanto mais moeda em circulação, quanto maior essa oferta M2, maior é a inflação. E a gente vai dar uma olhada nesse gráfico aqui. A gente consegue ver essa oferta de M2 de 2025, um crescimento exponencial até o mês de outubro. No mês de agosto, a gente chegou acima de 7 trilhões de moeda em circulação na economia, agora chegou a 7,19 trilhões, um crescimento de 8% em 2025. Ou seja, o crescimento da expansão da oferta monetária no Brasil ela é maior do que o PIB brasileiro e é maior também do que a produtividade do Brasil. Ou seja, ela está crescendo de forma mais rápida. E esse é o principal, esse deveria ser um dos principais indicadores de inflação. Mas, Léo, então por que essa oferta M2 chegando a 7,19 trilhões ainda não está repetindo na inflação no curto prazo? Tivemos alguns fatores que acabaram deixando essa inflação que é divulgada pelo governo mais baixo do que deveria estar, né? Do que pelo menos do que o M2 mostra no momento. Primeiro, foi a queda do dólar no curto prazo. O recuo do dólar no curto prazo baixou o custo de importação de insumos de produtos para o Brasil e isso refletiu-se diretamente também na inflação. A queda do dólar tem mais a ver com o cenário internacional de desdolarização que está acontecendo, esse processo aí que eu venho comentando aqui todos os dias na Liga Lion, os bancos centrais do mundo comprando ouro, desdolarizando, os investidores também passam a diversificar a sua carteira e buscar outros mercados fora dos Estados Unidos, que acabava puxando, né, toda essa liquidez, todo esse fluxo para lá. Essa distribuição vem trazendo aí um momento também para o Brasil que se beneficiou desse cenário. Fora também que os juros brasileiros, sendo o maior juros do mundo atualmente, tem esse ganho real, atrai também esse carry trade para o Brasil, investidores buscando juros, e isso acaba favorecendo a entrada de dólar no curto prazo. É por isso que a inflação ela ainda não está repetida. Na verdade, o juros atual ele não foi suficiente para controlar essa liquidez. O que deveria estar acontecendo, além da alta de juros que o Banco Central fez, é também uma política restritiva de gastos, o que não acontece desde a pandemia, né? Quando houve aqueles gastos acelerados da pandemia, esses dados de M2 já haviam subido bastante ali,
Houve um freio em 2022, ali no último governo, no último ano do governo Bolsonaro, a M2 conseguiu estabilizar por algum tempo e voltou a subir em 2023, 2024 ela disparou, e esse ano essa expansão deve chegar em 10% até o final do ano, ou muito perto disso, né? Mostrando que a direção da inflação ela está caminhando ao contrário do que o mercado quer acreditar, o mercado que aqui no Brasil agora começa a precificar o corte de juros no Brasil a partir de 2026 e vem trabalhando com essa perspectiva. Quando o Banco Central vai começar a cortar juros, a previsão de inflação vem sendo cortada todas as semanas no Boletim Focus, que é esse documento divulgado pelo Banco Central aqui no Brasil toda segunda-feira, que traz uma estimativa de economistas e analistas, que vem derrubando a inflação de 2025. Isso traz uma leitura de que a inflação está sendo controlada pelos juros atual. Essa é a grande armadilha, mas a inflação ela está camuflada como estamos vendo aqui. O real está perdendo força e o que mostra que o real está perdendo força é a forte alta do ouro este ano frente ao real aqui também. O ouro se valorizou muito mais do que a Bolsa Brasileira, uma alta de mais de 40% neste ano aqui no Brasil. E isso mostra que o real está perdendo força, apesar do real ter ganho contra o dólar nos últimos meses. Então, essa leitura de que a inflação está domada, ou que ela está sendo domada, né, que ela vai acabar freando, é uma leitura extremamente equivocada. E corte de juros ano que vem apenas para sustentar a política de gastos do governo para tentar a reeleição ano que vem. Não vejo outro motivo. É claro que os juros a 15%, com o tamanho do endividamento do Brasil, começa a criar problema, né? Porque a gente começa a ver esses juros da dívida ficar grande demais, a dívida não para de crescer, e isso acaba virando um problema econômico também. Por isso que eu disse aqui que é tão importante quanto subir juros, tentar fazer essa contração, é também o governo tirar, botar o pé no freio, né? E gastar menos, o que não está acontecendo neste momento. E aí, nesse momento, a gente tem uma narrativa muito bonita, né? Economicamente, a gente lê nas matérias: olha, o desemprego nunca foi tão baixo, a bolsa está batendo recordes, a inflação está caindo. A leitura que a gente faz olhando o curto prazo parece que a economia está indo muito bem, né? Que as coisas vão se colocar. E, como estamos vendo, muito longe disso, né? O orçamento para 2026, como o governo vai conseguir fechar as contas em 2026, é uma dúvida que todo mundo tem ainda, né? A gente deve começar a ver aí uma queda considerável do PIB brasileiro, com esses juros elevados da forma que está. O empresário está deixando de investir, o Brasil está deixando de crescer, a produtividade do brasileiro ela está em queda, o governo vai ter ainda mais dificuldade de arrecadar. É um ano eleitoral, não está disposto a fechar as contas, então vai continuar gastando. E como esse rombo vai chegar em 2027 é que realmente surpreende, né? Por isso que o mercado tem essa expectativa de corte de juros. No curto prazo, a gente vê o DI, né, que é um indicador aí importante, recuar, enquanto de longo prazo a gente vê uma curva levemente para cima. O mercado sabe, né, até deseja esse corte de juros, mas sabe que, inevitavelmente, sem política fiscal, se não houver outro presidente, por exemplo, dificilmente esses juros vão permanecer mais baixos por muito tempo. A tendência é que a inflação volte com força e os juros passem a subir mais à frente. A inflação não sumiu, ela está sendo preparada e o corte de juros só vai acelerar o estrago. Se esse cenário te preocupa e você quer montar uma carteira blindada para 2026, com orientação direta comigo, faz a aplicação para a minha mentoria Premium, é uma consultoria individual. O link para se cadastrar e ter mais informações está aqui na descrição do vídeo. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se não está inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação para receber quando os novos vídeos forem ao ar. Até o próximo episódio, bora!
Tchau.